Atos capítulo 18, de 18 a 23, diz assim o texto: Mas Paulo, havendo permanecido ali, em Corinto, ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, mas despedindo-se disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Amém. Paulo havia estado em Corinto, depois de ser levado diante do procônsul Gálio, que não deu a mínima para a queixa que os judeus estavam fazendo dele, ficou, diz Lucas, ali ainda em Corinto muito tempo. Ele completou aquele período de 18 meses que foi dito anteriormente. Dali, ele saiu, levando Áquila e Priscila, que haviam se juntado a ele na tarefa de missão, seguindo para Éfeso. Mas antes disso, ainda na Grécia, ele foi a Cencreia, e lá ele tomou voto, raspou a cabeça. A Bíblia não diz qual era o voto que Paulo estava fazendo. Note que Paulo estava fazendo um voto e raspando a cabeça, era aquele voto do Nazireu, ensinado lá no Antigo Testamento. Então ele precisava ir a Jerusalém, e ali, junto com a oferta, ele queimaria lá os seus cabelos. E provavelmente o voto que ele estava fazendo aqui tem a ver com gratidão a Deus, com alegria pelo que Deus havia feito na cidade de Corinto durante o tempo que ele passou ali, 18 meses, em que houve uma tentativa de expulsá-lo da cidade, uma tentativa de prendê-lo, como aconteceu anteriormente, mas como Deus tinha dito naquela visão, que ninguém lançaria a mão para fazer mal a ele, ele pôde continuar pregando livremente e saiu de Corinto quando o momento certo veio. Chegou a Éfeso, foi para a sinagoga, foi pregar na sinagoga, como sempre fazia, mas não ficou ali muito tempo. No entanto, havia a perspectiva dele voltar. Os judeus ali pediram: fala um pouco mais, fica mais um tempo, como havia acontecido também em outros lugares. Paulo disse: não, se Deus quiser eu vou voltar, então a gente ficará mais tempo junto. Foi para Cesareia, desembarcou, foi a Jerusalém, saudou a igreja e então seguiu direto para Antioquia. O verso 23 narra o começo da terceira viagem. Ficou ali em Antioquia durante algum tempo e então voltou a atravessar uma região que ele já tinha passado, Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Esse é o sentido, o significado básico do texto. 4 reflexões, 4 pensamentos nesse texto, irmão. Primeiro, um senso de urgência. Você nota como Lucas narra esse momento assim rapidamente. Ele não diz muita coisa aqui, você tem poucos detalhes do que acontece aqui, como Lucas faz de vez em quando. Então é uma narrativa rápida. Paulo sai de Corinto, passa em Éfeso, fica pouco tempo, ele toma volta, tinha tomado voto ainda na Grécia, segue para Jerusalém, sauda os irmãos e vai para Antioquia. E o texto rapidamente dá, sem muito comentário, entrada na terceira viagem missionária, que é onde ele vai ter um ministério na Ásia, em Éfeso, a igreja finalmente vai ser organizada ali. Mas é tudo muito rápido, há um senso de urgência aqui. Há um senso de que o trabalho precisa ser feito, de que há muita coisa para fazer e há pouca gente para fazê-lo. Parece que ele se lembrou das palavras de Jesus dizendo: a seara é grande, os obreiros são poucos, roguem ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Nós precisamos fazer essa oração de 2 formas: pedir que o Senhor levante obreiros e pedir que o Senhor nos use como obreiros aonde Ele nos quiser usar. E precisamos pedir que Deus levante obreiros fiéis à palavra e que nós sejamos obreiros fiéis. Precisamos ter esse senso de urgência, irmão. Você não vai viver 500 anos. Você não vai viver 200 anos. Não pode ser que alguém aqui ainda chegue lá, mas dificilmente isso vai acontecer. Daqui a 50 anos, quantos dos irmãos acham que estarão aqui ainda ou em outro lugar louvando a Deus? Nós só podemos fazer diferença com relação ao Evangelho hoje. Esse senso de urgência está em todo o livro de Atos, porque nós não sabemos quanto tempo o Senhor nos dará. E nós não sabemos quanto tempo as pessoas que nos ouvem têm
Nós perdemos isso, nós perdemos uma das coisas mais significativas com relação ao livro de Atos e à palavra de Deus, senso de urgência. Segunda coisa, segundo pensamento, há um senso de dependência. Paulo toma voto, como disse para os irmãos, nós não podemos ter certeza de qual era o voto. Podia ser, como eu penso e como outros intérpretes pensam, uma expressão de alegria, uma expressão de louvor a Deus pelo que tinha acontecido até então, mas também, e muito provavelmente, pelo menos envolvido na alegria, está o pedido para que Deus ajude a Paulo e a seus companheiros a continuarem fazendo uma obra que eles sabem eles não são suficientes para fazer. Porque o obreiro, pelo qual nós oramos no ponto anterior, precisa ter a mentalidade. Eu e você precisamos ter a consciência de que nós não somos suficientes para fazer a obra de Deus. Então precisa haver um senso de dependência. Esse senso de dependência se dá em duas direções. Deus e dos homens. Paulo ora, Paulo jejua, Paulo faz voto, Paulo está na presença de Deus, você sabe disso, por tudo que aconteceu antes e por tudo que vai acontecer depois, pelas cartas da prisão que ele ainda vai escrever, Colossenses, Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, você abre aquelas cartas e vê como Paulo é um homem de oração. Orai sem cessar, está em uma dessas cartas. Ele vivia isso, ele precisa de Deus. Eu e você precisamos de Deus para viver como homens e mulheres de Deus nessa realidade. Que nós somos chamados como obreiros no meio das circunstâncias em que vivemos. Nem todo mundo é separado como um apóstolo ou como um obreiro de tempo integral, e mesmo aqueles que são, não deixam, em sua grande maioria, de terem compromissos outros. Ainda se tem família, ainda se tem filhos, muitas vezes pelo menos, ainda se tem saúde, ainda se tem sustento, essas coisas todas têm que ser pensadas. Ainda se tem deveres cívicos, deveres familiares, que os missionários enfrentam, que os apóstolos enfrentavam, que qualquer obreiro enfrenta, que você enfrenta. Então nós precisamos da ajuda de Deus, porque não estamos aqui só para mostrar como uma família cristã vive, mas também para mostrar que em Cristo existe salvação e sem Cristo existe perdição. Que existe uma pena real a ser paga diante de Deus, que Deus não é isso que as pessoas inventam na cabeça delas. Eu não creio num Deus que faça esse tipo de coisa. Não, eu não creio num Deus que manda alguém para o inferno. A pessoa não tem ideia do que é o inferno, não tem ideia do que é o céu, não tem ideia de quem é Deus. Mas ela cria isso. Você pergunta de onde você tirou isso. Eu penso assim. E parece muito segura sobre uma questão a respeito da qual ela não pode determinar absolutamente nada. A eternidade. Vem cá, meu filho, vem cá, minha filha. Você vai estar, daqui a 200 anos você vai estar aqui. Não, certamente que não. Como é que você pode determinar alguma coisa para daqui a 200 milhões de anos? E lembre-se, eu estou usando uma linguagem que ficou sem muito sentido, porque nós estamos falando de contagem de tempo, nós estamos falando de eternidade. Não sabemos quanto tempo essas pessoas terão. Portanto, não estamos aqui apenas para mostrar como eu vivo de uma forma correta, de acordo com a Bíblia. Isso também, mas estamos aqui para anunciar que em Cristo existe salvação e fora de Cristo só existe perdição. Então tem que haver um senso de dependência de Deus. Mas também um senso em outra direção, um senso de dependência dos homens, dos irmãos. Nós precisamos disso. Paulo tem Priscila e Áquila e ele vai com eles. Paulo vai à igreja, passa em Jerusalém, sauda os irmãos, cumpre o voto dele certamente. Paulo corre para Antioquia, a igreja que o enviou. Ele precisa desse refrigério porque todos nós precisamos, porque todos nós somos dependentes dessa situação. O apóstolo João escreve numa de suas cartas que quem diz que ama seu irmão a quem vê, e não ama, quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão, ele coloca da seguinte forma: se você não ama o seu irmão, a quem você vê, você não vai me convencer de que você ama a Deus a quem você não vê. Então, esse relacionamento vertical, sempre de um jeito ou de outro, e eu diria, pela Bíblia, necessariamente, tem que desembocar num relacionamento horizontal. E não é só porque nós amamos as pessoas, mas porque nós precisamos disso.
Eu disse para os irmãos, nossa missionária na Guiné-Bissau me ligou 2 vezes essa semana, e eu senti, falando com ela, ouvindo a voz dela, que ela precisava de ouvir alguma coisa, uma voz amiga, uma voz irmã, alguém dizendo, estou orando por você, tem uma igreja orando por você. Nossa irmã está lá há mais de 25 anos. Você a conhece, você sabe a origem dela, você sabe as doenças, você sabe a fraqueza. Não estamos enaltecendo, não. Deus usa vasos de barro como todos nós. O problema é que às vezes nós achamos que somos feitos de ouro. Nós precisamos disso. Há uma dependência divina, há uma dependência humana. Nós precisamos de pedir a oração do outro. Nós precisamos de ouvir a voz que consola, a voz que encoraja, a voz que confronta, a voz que exorta, vindo do outro, porque é assim que Cristo maiormente se manifesta. Não é por uma voz que vem do alto do céu, mas uma voz que vem da pessoa que está ao seu lado. Na palavra de Deus, fundamentada na palavra de Deus. Deus fala disfarçadamente na voz do teu irmão, da tua irmã. Precisa haver esse senso de dependência. Terceiro pensamento, há um senso de missão. Basta você olhar aqui. O homem parece que não faz mais nada na vida. Esse sujeito não dorme, esse sujeito não come, esse sujeito não tem um tempo que ele para assim só para conversar com as pessoas. Bom, eu acabei de dizer que isso tem que acontecer. Mas o texto é escrito em tal velocidade que demonstra um senso de missão. Eu estou numa missão. Eu não estou aqui simplesmente para passar por aqui. É por isso que você não vai conseguir nunca compreender um crente que consegue se isolar dentro da igreja. Não, eu estou na igreja, mas eu estou lá, né, eu não me misturo muito, eu não quero. Às vezes dá muito problema esse negócio, né, da gente se envolver demais. Eu vou ouvir coisa que eu não quero, de repente eu vou falar alguma coisa que vai ofender alguém, e fazemos uma bolha em torno da gente. Como se fosse assim, não tem senso do que está acontecendo, não tem senso de missão. Meu irmão, você está numa missão, você foi comissionado por Cristo. Quando ele disse aos apóstolos, os apóstolos transmitiram a nós as suas palavras, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, está nos comissionando, é por isso que nós chamamos aquilo de a grande comissão. Não se trata de um grupo grande de pessoas, não, se trata de uma grande delegação, uma grande ordenança, uma grande ordem de Deus, em que ele envolve toda a sua igreja. Todos nós somos responsáveis nessa missão, todos nós temos que ter a tarefa, o senso da tarefa, a boa disposição para a tarefa. Todos nós somos comissionados, então há um senso de missão aqui. Você vê, ele estava em Corinto, daqui a pouco está em Éfeso, mas em Éfeso não é a vez agora, então ele vai para Jerusalém, passa lá, daqui a pouco está em Antioquia, e daqui a pouco já está na Galácia e na Frígia também. E diz o texto que ele está fazendo o quê? Confirmando todos os discípulos. Paulo, você já não passou por lá? Você já não fez isso na viagem anterior, de certa forma? Você já não escreveu, inclusive, para os cristãos da Galácia? E ele iria responder do jeito assim, não, é bom a gente confirmar. Os irmãos têm muitas lutas, há muitos perigos internos e externos. Além de todas as preocupações que um ser humano normal tem, de sustentar a família, de sustentar-se com a sua saúde, com seus parentes, com tudo isso, além disso, tem todo o ataque que vem de fora da igreja, tem os falsos mestres dentro da igreja. Além disso, existe uma realidade espiritual. Há inimigos verdadeiros, há demônios verdadeiros que estão tentando cada vez mais intensamente misturar mentira com verdade, tentando assustar e manter prisioneiros do medo os seres humanos. Eu visitei a Guiné-Bissau e perguntei para o diretor do instituto, que lá estava então, qual era a maior necessidade da igreja guineense. Ele disse, a maior necessidade é de líderes. Porque a igreja cresce muito, principalmente no interior. Eu perguntei, como é assim que está se dando esse crescimento? Embora a resposta fosse meio óbvia, né? Mas eu queria ouvir dele. Ele disse, o evangelho chega. Essas pessoas têm medo dos irãs, têm medo dos feiticeiros, têm medo dos espíritos da floresta. Elas são aprisionadas pelo medo que os demônios põem, contando uma grande mentira. Só que aí chega o evangelho. Quando chega o evangelho, elas percebem que não precisam mais temer essas coisas.
Então ela se converte, a igreja vai crescendo, e por isso precisa de líderes, para instruir essas igrejas na palavra de Deus. Então, quando Paulo olha para esses perigos todos que rondam a igreja, e o reino espiritual que ataca a igreja, ele diz, não, é bom passar por lá e confirmar. Eu não posso parar agora, eu não posso simplesmente descansar agora, a tarefa não terminou. E mais adiante ele vai dizer para os presbíteros de Éfeso que ele não tem a sua vida por preciosa, conquanto que cumpra o ministério que lhe foi dado. Vamos entender bem esse versículo, nós não vamos chegar lá, mas eu quero adiantar para os irmãos isso. Paulo não está dizendo simplesmente, embora o contexto fosse esse, que ele não tinha medo de encarar as consequências, a perseguição, como aconteceu várias vezes. Ele está falando isso, obviamente, porque o contexto era esse, mas o que está por baixo disso, o que serve de apoio para isso, é que Paulo sabe que seu tempo, sua capacidade ou suas capacidades, sua determinação, sua boa vontade, sua disposição foram oferecidas no altar de Cristo. Você sabe o que significa altar, não é? Altar é um lugar de morte. Você pega então a sua vida que você controla, aquilo que você gosta de dominar, aquilo que você diz, não, isso aqui é o meu tempo, isso aqui é o que eu faço e tal, e você coloca isso a serviço de Cristo. E quando Cristo dá tempo de refrigério, tempo de refrigério. Quando Cristo dá tempo de aflição, tempo de aflição. Quando Cristo dá tempo de banquete, tempo de banquete. Quando tem tempo de pouca comida, pouca comida. Quando tem saúde, graças a Deus. Quando tem doença, Senhor, concede-me graça. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele escreveu isso na prisão em Roma. Há um senso de missão. Não estou aqui para me dar bem. Os irmãos percebem por que às vezes nós, pregadores sérios, nos colocamos tão fortemente contra o evangelho da prosperidade? Que coisa demoníaca é isso? Que diz, olha, se você tiver fé, você vai se dar bem, você vai ter dinheiro, você vai ter outro carro, você vai ter outra casa. Porque é uma mentira, é um engano que vem enrolado no invólucro que parece ser o Evangelho. Fala-se em Deus, fala-se em Cristo, fala-se em fé, fala-se em oração, fala-se em versículos bíblicos, mas não tem nada a ver com o Evangelho. Não existe senso de missão, a não ser que a única missão seja arrecadar gente para a minha igreja e arrecadar dinheiro para mim. Há um senso de missão no texto. O último pensamento com relação a isso, decorrente desses três, é um senso de realidade. Há um senso de realidade. Quem pensa desse jeito, quem faz essas coisas, tem um senso de urgência, tem senso de dependência de Deus e dos homens, tem senso de missão, tem também necessariamente um senso de realidade. Conseguiu escapar do cinismo cristão. Deixa eu definir o que eu estou querendo dizer com essa expressão, cinismo cristão. Estamos no meio de uma batalha, estamos no meio de uma guerra. Infelizmente, expressões como guerra espiritual têm sido deturpadas. Infelizmente, evangelhos como o da prosperidade têm iludido o olhar cristão. Como eu disse há pouco, cerca de 100 mil cristãos morrem por ano só porque são cristãos. Eles estão dando a vida porque creem em Cristo. Sofrem todo tipo de abuso. E isso acontece desde que alguém fiel a Deus apareceu no mundo. Bastou Abel render-se ao Senhor, humilhar-se diante dele, ser aceito diante dele para o seu irmão matá-lo. Desde lá, homens e mulheres tementes a Deus têm pago com a sua própria vida, em maior peso ou em menor peso, a sua fé. E muitos crentes vivem fora da realidade. Eles acham que Cristo morreu para que eles tenham problemas, sim, mas não problemas tão graves assim. Principalmente, eu vou arrumar problema por causa de ficar falando para os outros que eles precisam se converter a Cristo? Como se essas pessoas que vivem mais ou menos bem, ou talvez vivam muito bem, ou são boas pessoas, como nós dizemos,
fossem ser avaliadas no final pelo nosso critério de santidade, pelo nosso critério de justiça, pelo nosso critério de juízo, elas serão confrontadas com o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que é amor, que é misericórdia, que é bondade, que é longanimidade, que é paciência, que é mansidão, mas que também é juízo, que é justiça, que é santidade, que é ira. Nós nos tornamos cínicos, olhando para a realidade, como se as pessoas que não têm Cristo estivessem bem, e como se uma igreja fraca, uma igreja com um evangelho falso, estivesse bem. Não, pastor, eles não pregam realmente como a gente prega, mas até que... Aí quando você chega perto para olhar, você vê crentes que não reconhecem em Cristo o Salvador suficiente, eles precisam confiar em alguma outra coisa qualquer. E nós dizemos, não, mas... Tá bom, não devemos julgar. Falta senso de realidade. Dá uma lida nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Principalmente naquelas igrejas a quem o Senhor chama a atenção. Elas têm nome de igreja, elas têm as escrituras, elas têm pastores, elas têm irmãos e irmãs ali. Mas algumas delas estão numa situação tão ruim que a uma delas ele chega a dizer, você tem nome que está vivo, mas está morto. Perdeu o senso da realidade, passou a viver um cinismo cristão. A gente vem, a gente cultua, está bom, a gente se sente bem. O ar-condicionado está muito frio, o ar-condicionado está muito quente. O banco está muito alto, o banco está muito baixo. A música foi muito lenta, a música foi muito rápida. Mas é só isso e tal. Isso nos ajustes, a gente chega lá, o grupo é bom, a gente se gosta. E pronto, resumimos aqui. Amanhã nós vamos trabalhar, cada um vai cuidar dos seus afazeres, até que o domingo vem e interrompa de novo a nossa vida. O texto nos passa um senso de realidade. Então você não precisa ser missionário profissional. Basta você perceber o que está à sua volta. Aí você fala, pastor, eu sei disso, mas o que eu faço? Eu diria coisa velha, antiga, fácil, olha só. Você está na posição de Naamã, eu estou na posição de Naamã. Você lembra de Naamã? General Ciro, muito querido e tal, muito competente, muito valente, corajoso, etc. Mas ele tinha lepra, uma doença que afastava as pessoas naturalmente. Embora ele não fosse israelita, portanto ele não era olhado como cerimonialmente impuro, ele era Ciro, mas todo mundo ficava com pena dele, pois esse cara é valoroso, poxa, esse camarada é ótimo, pena que ele tem isso, não pode ficar à vontade, etc. Aí, de alguma forma, Deus faz com que ele chegue até o profeta. Ele vai até o profeta lá em Israel. O profeta nem recebe, manda um mensageiro, manda um garoto de recado, vai lá e diz para Naamã o seguinte, você quer ser curado? Deus diz o seguinte, pula 7 vezes no Rio Jordão, está aqui perto e pronto, você vai ser curado. Aí ele fica muito irritado com isso. Eu pensei que ele fosse vir, trazer uma palavra, ou invocar o seu Deus, passar alguma coisa lá onde está a manifestação da doença, e pronto, isso ia acontecer e eu seria curado, etc. e tal. Agora ele manda eu pular nesse rio. Tem rio melhor na minha terra. Esse rio barrento. E aí alguém perto dele, um dos seus soldados, que gostava dele, que o admirava, disse para ele, meu senhor, meu pai, que era a expressão usada, meu pai, se eles pedissem alguma coisa muito difícil, o senhor não faria? Fosse muito dinheiro, o senhor trouxe um monte de dinheiro, de roupas maravilhosas, de coisas assim, para prestar favores, né, e tal. O senhor não faria isso? Ele pediu uma coisa fácil, ele disse, vai ali no rio, pula 7 vezes. Aí Naamã deve ter pensado, né, assim, realmente, o que eu estou fazendo? Eu vou, tá bom, vou pular. Você está na mesma situação. Pastor, o que eu faço? Eu sei disso. Eu estou olhando, eu sei que as pessoas à minha volta estão perdidas, eu sei que a igreja precisa se fortalecer. Você pode começar a fazer uma coisa que está ao seu alcance, que é orar. Aí a gente tem que pregar toda uma mensagem. Aliás, a mensagem de hoje à noite será sobre oração. O tema vai ser a oração que nós precisamos fazer. Para a gente corrigir alguma coisa que nós temos feito aqui na nossa igreja em termos de oração. Espero que você esteja presente à noite. Você pode orar. E nós temos que pregar toda uma mensagem sobre oração, ou várias, para que a gente finalmente perceba que oração é realmente algo poderoso. Não porque ela é uma mágica, uma ferramenta poderosa, mas porque Deus é poderoso. Você pode começar por aí. Ore intensamente. Comece a orar. Que as coisas vão começar a incomodar você. Vai ser o primeiro momento. Porque o que Deus vai fazer em seguida é mostrar quão
inadequado você é com relação à realidade de sua volta. Ele mostrou isso para Paulo, ele mostrou isso para os apóstolos, ele mostrou isso para todo mundo que o serviu durante a história, ele mostra isso para mim. Eu, de diversas formas, chega, Maurício, você é inadequado para isso. A única coisa que me resta é depender mais dele. Então você começa orando. Se você começar a fazer isso, irmão, as coisas vão mudar na sua vida. Eu não estou falando para você orar quando sai de casa apressado ou de noite, com muito sono, ainda quase dormindo, ou num momento rápido antes de uma refeição, ou só porque o pastor apareceu na sua casa ou outro irmão e aí você resolveu que tinha que fazer uma oração. Eu estou falando para você tirar tempo e orar, buscar o Senhor. Dizer para ele, Senhor, está me faltando senso de realidade, porque talvez eu tenha perdido o senso de missão, porque talvez eu tenha perdido em parte o senso de dependência de Ti. E certamente me falta senso de urgência. Se você se sente tocado por essa palavra de Deus, então, irmão, comece a orar por isso, ore pelo seu pastor, ore pela sua igreja, e o Senhor vai nos abençoar e nos conceder a sua graça, nos dando essa percepção quádrupla, e eu poderia talvez ter usado outros critérios, mas apenas isso já é suficiente para você ver que Deus está chamando você para uma obra grandiosa, para um trabalho grandioso, que Ele já está fazendo e no qual você pode entrar como um vitorioso instrumento de Deus para ver vidas serem transformadas. E há uma alegria singular quando você vê alguém ter a sua vida transformada e de repente se dá conta de que Deus usou você, meu irmão, você, minha irmã, para transformar aquela vida com a mensagem do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo exemplo dessas narrativas bíblicas na vida dos apóstolos, dos profetas, pelo exemplo que temos na história, que mostram de forma clara e viva para nós como a Tua graça atua em seres humanos inadequados, imperfeitos, mas que o Senhor se agrada de usar para salvar pecadores e fortalecer o Teu povo. Concede, Senhor Deus, que cada um de nós aqui seja impactado pela Tua palavra, de modo que nós cresçamos nesses aspectos. Dá-nos senso de urgência, Senhor. Dá-nos senso de dependência de Ti. Dá-nos senso de missão. E enche a nossa percepção com um senso de realidade que flua da Tua palavra, Senhor. De modo que nós anunciemos que em Cristo há salvação e fora dele não há esperança alguma, Pai. Fortalece a Tua igreja, todos os irmãos que estão aqui, também aqueles que não estão aqui, bem como abençoa aqueles que por intermédio da mídia tiverem acesso a essa mensagem. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.